Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o João Pedro, cá estamos nós novamente para mais um vídeo aqui no YouTube, para mais um vídeo para você que está inscrito, muito obrigado. Vamos continuar a mensagem do vídeo passado, né? Vamos continuar lendo Filipenses, o primeiro capítulo. Você que está lendo a Bíblia com a gente, vem mergulhar mais uma vez na palavra de Deus, isso que nos alimenta dia e noite. Bom, meus amigos, você que não assistiu o vídeo passado, eu te convido, depois de assistir esse vídeo, assistir o vídeo passado. A gente leu a primeira parte do primeiro capítulo de Filipenses. Filipenses foi escrito pelo apóstolo Paulo, a igreja de Filipe, e o apóstolo, ele tá preso durante o período em que ele tá escrevendo esse livro, né? E cara, o apóstolo Paulo tá preso, mas em nenhum momento ele demonstra tristeza na carta. Parece que ele tá, sei lá, na Disney, entendeu? Parece que ele tá no melhor lugar do mundo enquanto tá escrevendo a carta. E isso nos constrange, isso nos impacta, porque como é que esse cara é tão alegre, sabe? O que ele tem pra ser tão feliz? Enquanto tanta gente nesse mundo atual, e eu tenho certeza que existia ostentação também naquela época, procuram a felicidade a qualquer custo, sabe? Procuram de alguma forma desafogar a tristeza, as angústias, as coisas em que nós carregamos em alguma coisa, sabe? Tem gente que, sei lá, compra carros incríveis pra usar 2, 3, compra avião, e esse cara tá simplesmente preso e carrega, parece que toda a alegria do mundo em cima dele. No vídeo passado a gente falou um pouco sobre um conselho em que ele dá pra igreja, né? Conhecer a Deus para que as características de Deus sejam implantadas no caráter deles. O amor fraternal, a justiça de Deus, ele fala sobre frutos da justiça, para que eles sejam puros e irrepreensíveis. E agora a gente vai continuar a carta. Desejo, portanto, irmãos, que saibais que tudo o que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do evangelho. Cara, qual é o sentido disso? O que tem a ver o progresso do evangelho, sabe? O que tem de bom no fator de Paulo estar algemado, estar preso, o progresso do evangelho? Mas como assim o progresso do evangelho? Sendo que Paulo, muito provavelmente, era um homem que fazia parte do pilar da igreja, sabe? Ele escreveu grande parte do Novo Testamento, ele que era um dos principais apóstolos que existiu naquela época. Ele simplesmente está dizendo que a prisão dele serviu para o progresso do evangelho. Vamos continuar. De tal maneira a ficar evidente para toda a guarda do palácio e para todos os demais que é por causa de Cristo que eu estou na prisão. Calma aí, já que a gente vai falar sobre isso daqui. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Cara, vamos lá, né? Primeira coisa, o que Paulo tá querendo dizer aqui é que por trás do ruim, por trás do fato de ele estar preso, que não é bom, ninguém quer ser preso, existe um motivo, existe um plano para aquilo. Deus não tinha levado Paulo à toa para aquele lugar. E Paulo poderia muito bem parar e pensar: ô Deus, eu tô aqui, eu tô te servindo, sabe? Eu tô entregando a minha vida para ti e o Senhor permite que eu seja preso, sabe? E sabe lá o que Paulo tava passando por essa prisão? Provavelmente ele tava sendo maltratado, chicoteado, algemado, ficando em um porão. E a prisão que Paulo fica em Roma, se eu não me engano, ainda hoje existem lugares em que Paulo ficou, né? Naquelas terras onde Paulo passou, lá em Roma, existem lugares que as pessoas visitam e que Paulo ficou aprisionado. Paulo, no olhar humano, poderia estar totalmente triste e revoltado com Deus, mas ele entendeu que ele tinha entregado, consagrado a vida dele para Deus, e que tudo que acontecesse a partir daquela consagração, daquela entrega dele, da vida dele para Deus, a partir dali, se ele estivesse fazendo a vontade de Deus, apesar de em primeiro momento a vontade de Deus parecer difícil, existia um propósito. E a prisão de Paulo também existia esse propósito, existia um porquê. E aqui ele deixa muito claro o porquê. Ele fala que o progresso do evangelho por causa da prisão de Paulo estava tão grande que até a guarda do palácio entendia que ele estava ali por causa de Cristo, sabe? Desse Cristo crucificado, desse Cristo que era Deus, sabe? Os caras que não tinham fé começaram a entender que Paulo estava lá por causa de Deus, por causa de Cristo. Então, o aprisionamento de Paulo estava tocando até mesmo o coração dos incrédulos. E ele continua: e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Cara, o que Paulo está dizendo aqui
aqui é que a partir da prisão dele, a igreja despertou. A igreja entendeu que precisava pregar o evangelho, sabe? Quem é esse Deus que deixa Paulo tão alegre estando preso? Quem é esse Deus que o nosso mestre, o nosso tutor nos apresentou? Quem é esse Deus que a guarda do palácio tava perplexa com a alegria de Paulo, sabe? Eu me imagino Paulo dando bom dia pros caras e os caras mais tristes que Paulo, sendo que os caras estavam livres. Mas ele entendeu que a verdadeira liberdade era Cristo, era estar em Cristo, era entender que a vida dele agora fazia parte de um propósito maior, que é o plano eterno de Deus. Paulo, ele tem esse entendimento que nós precisamos ter também, sabe? O entendimento de que Deus está no controle da nossa vida, o entendimento de que não importa o que aconteça, Deus tem um plano, tem um porquê dessa estação da sua vida, sabe? Tem um porquê, sabe? O porquê de você estar nesse trabalho que talvez você não goste, o porquê de você estar nessa faculdade, não é só para você estudar. Existe um porquê maior. E Paulo entendeu o porquê de ele estar preso. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros fazem boas intenções. Estes o fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do evangelho. Mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Todavia, o importante é que, de qualquer forma, seja por motivos escusos e nobres, Cristo está sendo proclamado e por isso me alegro. É verdade, sempre. Uau, que é essa alegria. Que alegria que Paulo carregava entre nos nossos corações. E aqui ele fala algo muito importante. Hoje nós vemos que existem pessoas e igrejas que usam de Deus para talvez ficarem famosos, ganharem dinheiro, e não porque querem pregar o evangelho, que é a mensagem viva. Mas Paulo já falava, e o que importa? O importante é que a mensagem do evangelho seja pregada, que Jesus seja conhecido. Sempre existiu os motivos errados. Muito provavelmente quando você teve um encontro com Jesus, você teve um encontro não porque Jesus era, porque eu, quando fui procurar Jesus, eu não queria necessariamente Deus. Eu queria paz, eu queria aquilo que Deus poderia me oferecer. E grande parte das pessoas, quando procuram Deus, não vão procurar Deus por conta de Deus. Vão procurar Deus porque tem uma impressão de que Deus vai te dar algo melhor. Ou seja, pensando em si mesmo. Mas você, quando tem um encontro com Deus, você é alterado. E aí ele chega em um dos versículos mais impactantes da Bíblia, aqui a gente vai finalizar esse vídeo. Ele continua falando: pois estou certo de que o que passou comigo resultará em libertação para mim, graças às vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo com ansiedade e grande esperança que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda intrepidez, que significa coragem, tanto agora como em todos os dias, Cristo será engrandecido em meu corpo, seja durante a vida ou mesmo na hora da morte. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Vamos lá, a gente tá crescendo aqui junto com o que Paulo tá pensando. Paulo acabou de falar, para ele, viver é Cristo e morrer é lucro. Ou seja, morrer é lucro, porque se ele morrer, ele sabe que ele vai estar no paraíso com Jesus. E viver é Cristo, porque ele sabe que a vida dele é de Jesus. E tudo que ele fazer é pra glória de Jesus. E ele entende que apesar de morrer é melhor do que estar preso em uma prisão em Roma, ele precisa estar vivo. Ele precisa viver, porque a igreja precisa dele para esse tempo. E aí ele vai finalizar o primeiro capítulo. E aqui a gente finaliza o primeiro capítulo com mais uma reflexão. E agora vamos subir um pouquinho mais de nível. Sem de maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles, isso é sinal de perdição. Entretanto, para vós, de salvação. E isso vem da parte de Deus. Portanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O que mais me chama a atenção é que ele fala, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas sofrer por Ele. Ou seja, é motivo de graça nós sofrermos por Cristo. Sabe por quê, meu amigo? Essa vida aqui, quando você nasceu, você já nasceu chorando, meu. Sabe o que eu quero dizer com isso? Não existe vida sem sofrimento. Não existe o cara mais rico não tem sofrimento, não tem dor, não tem dificuldade. O cara mais pobre não tem dor, não tem dificuldade. Não existe, porque viver, estar vivo significa que você vai passar por dificuldade.
dificuldades. Mas, existe uma graça em passar por dificuldades estando com Cristo. Passar por dificuldades, o motivo sendo Cristo. Motivo avulso. Não era um porquê aberto, não era um ponto de interrogação, não. Ele estava ali por causa de Cristo. Para finalizar esse vídeo. Cara, o que você tem entregue para Deus nesse tempo? Que tem impactado as pessoas ao seu redor? O que Deus tem te pedido para esse tempo? Por que você está onde você está nesse tempo? Será que os seus guardas do palácio estão entendendo que o porquê de você estar vivendo o que você está vivendo, o porquê de você ser do jeito que você é por causa de Cristo? Você está entendendo o que eu estou tentando chegar? Será que as pessoas ao seu redor estão vendo Cristo na estação que você está vivendo? Será que a sua entrega tem sido tão grande que Cristo está sendo revelado para as pessoas ao seu redor? Será que você tem carregado os frutos do Espírito, os frutos de Deus, como a gente falou no vídeo passado, ao ponto das pessoas ao seu redor começarem a entender que você está vivendo aquilo por causa de Cristo, que esse Deus, que eu nem creio, mas eu tô começando a entender, eu tô começando a crer por causa do jeito de você viver? Porque, meus amigos, não existe sentido na guarda desse palácio, não existiria sentido a guarda do palácio estar crendo em Cristo sem que Paulo estivesse impactando a vida daqueles guardas, sabe? E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Paulo entregou tudo para Cristo ao ponto de a igreja despertar, da igreja crescer, e ao ponto de até aqueles que eram incrédulos começarem a crer, começarem a entender que é por causa de Cristo que aquele homem vivia. E eu oro para que a sua vida seja uma resposta para outras vidas. Eu oro para que essa mensagem do evangelho que você carrega, sabe, essa verdade que você carrega, esse entendimento de quem é Deus que você carrega, possa impactar outras vidas também. Existem pessoas lá fora que precisam de você. Existem pessoas lá fora que precisam da mensagem que você carrega. Existem pessoas lá fora que precisam do Cristo que Paulo carrega, que você carrega. E eu oro para que você seja despertado, assim como a igreja de Filipenses foi despertada. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o gostei aqui. Mande esse vídeo para outras pessoas. Comente o que mais te chamou a atenção nesse texto. E se inscreva no canal também se você não for inscrito. E nos siga no Instagram, porque lá vai ter muito conteúdo extra. Você tá gostando desse vídeo? Você tá gostando desse tipo de vídeo com a Bíblia, lendo a Bíblia? Cara, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários se você quer que a gente continue lendo Filipenses. A gente só leu o primeiro capítulo nesses 2 vídeos. A gente pode continuar aí lendo e refletindo aquilo que Deus tem falado conosco. Amém? Tamo junto, amo todos vocês e até a próxima.